Pessoal, contemplem o pequeno teorema de Fermat, que é esse aqui, tá? Ele é muito útil mesmo e muito bonito, apesar de a princípio você talvez não entender, não achar graça nele, mas eu garanto que ele tem graça e tem uns exercíciozinhos para provar isso. Vamos lá, o que é o pequeno teorema de Fermat? É o seguinte, considera P um número primo e A um número que não é múltiplo de P. Então, A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Parece esquisito, mas é tranquilo, gente. Dá para provar, não é um teorema escabroso. É só prestar atenção em cada passo e vai dar bom. E ele tem utilidades muito fortes, como a gente vai ver nos exercícios, tá? Vamos provar o teorema primeiro, para a gente entender um pouquinho melhor esse teorema, e depois resolver os exercícios. Vamos lá. O que a gente faz para provar esse teorema? É uma sacada muito bacana. Eu não espero que nenhum de vocês esteja pronto para provar o teorema sozinho, mas vocês são perfeitamente capazes de compreender a prova do teorema, tá? Então eu vou mostrar para vocês verem e falarem, nossa, realmente legal, talvez se interessarem por teoria dos números. E vamos lá. O que a gente faz? É uma ideia bacaninha. É o seguinte, a gente vai olhar para alguns números que são múltiplos do A. São os números 1 vezes A, 2 vezes A, 3 vezes A, até P menos 1 vezes A. Repara que são P menos 1 números aí que eu listei, né? Repara também que nenhum deles é múltiplo de P. Por quê? O A não é múltiplo de P. Então, se algum deles fosse múltiplo de P, o fator P não estaria no A. O fator P estaria no coeficiente aqui do A. Só que os coeficientes são todos menores que P. De 1 até P menos 1. Nenhum deles é múltiplo de P, né? Ou seja, esses caras aqui, eles podem ser congruentes a 1, 2, 3 ou P menos 1 módulo P. Ou seja, não podem ser congruentes a zero, né? Porque nenhum deles é múltiplo de P. Em alguma ordem, né? Cada um deles tem alguma dessas congruências módulo P. Mas eu afirmo algo mais forte ainda, que eles não repetem congruência. Então, isso aqui, cada um deles tem um diferente resto na divisão por P. Ou seja, eles vão assumir todos os possíveis restos. É como se tivesse eu conseguisse ligar cada um deles ao seu resto e não tivesse duas setinhas saindo do mesmo número, nem nada do tipo. Eu consigo fazer essa equivalência. Cada número eu levo para a congruência dele. Por quê? Vamos provar isso. Eu vou fazer isso, aqui tem P menos 1 números e aqui tem P menos 1 congruências. Então, o que eu faço para mostrar? É só mostrar que se eu pegar duas aqui diferentes, elas vão para duas congruências diferentes, né? Então, imagina por contradição, por absurdo, que eu tenho dois desses números dando mesma congruência módulo P. Ou seja, suponha que XA é congruente a YA módulo P. Certo? Lembra que o A não é múltiplo de P. Então, o A é primo com o número P. Porque o único fator primo do P é o próprio P e esse fator não está no A. Então, eles são primos entre si. Então, a gente pode usar o primeiro exercício que a gente fez, que foi cortar o A. A gente pode cortar o A, porque o A é primo com P. Então, a gente conclui que x congruente a y módulo P, ou equivalentemente, que P divide x menos y. Certo? A gente pode supor que o x é o maior deles, entre o x e o y, tá? Não importa qual deles é. Para esse número aqui ser positivo. Então, supõe que x... Bom,
Se esses dois números são diferentes, né, que a gente está supondo que eles são diferentes, isso aqui dá um número maior que zero. Só que ao mesmo tempo, esse número, ele é um número menor do que P, ele é um desses números, e esse é outro desses números. Então, ele é menor do que P. Essa diferença não pode ser maior ou igual que P. Ou seja, esse é um número aqui que está entre 0 e P. Ou seja, ele é 1 ou 2 ou 3 ou P menos 1. Nenhum desses números é múltiplo de P. Isso significa que a gente chegou numa contradição aqui. Isso é uma contradição. Ou seja, não é possível que se x diferente de y eu tenha xa congruente a ya, módulo P. Com isso, eu provei que dois caras diferentes aqui levam a duas congruências diferentes. E aí eu posso fazer eu consigo ligar assim, desse jeito, certo? Onde cada um desses números vai ter uma congruência diferente, módulo P. O que eu ganhei com isso? Como eu não sei qual vai ser cada uma, isso só vai me ser útil se eu juntar toda essa informação. Como é que eu junto toda essa informação? Por exemplo, vamos olhar o que dá se eu multiplicar todos esses números módulo P. Vamos dizer que eu estou multiplicando todo mundo. 1 vezes A, vezes 2 vezes A, até P menos 1 vezes A. O que isso dá módulo P? Bom, cada um desses números vai ser cada um desses números em alguma ordem. A gente não sabe qual é a ordem, mas a gente sabe que cada um desses números vai aparecer exatamente uma vez. Então, quando a gente olhar isso aqui em módulo P, isso aqui vai dar 1 vezes 2 até P menos 1. A gente não sabe em qual ordem vai estar, mas essa multiplicação não importa a ordem que a gente faz. Beleza. Então, todos esses números, o produto de todos esses números deu congruente ao produto de todos esses números. E daí? O que acontece se a gente simplificar esse produto que a gente fez? Repara que apareceu 1 vezes 2 vezes P menos 1 e apareceu P menos 1 fatorizar. Então, apareceu aqui A elevado a P menos 1 vezes 1 vezes 2 vezes 3 vezes P menos 1, que é o famoso P menos 1 fatorial. E isso deu pra gente congruente a mesmo número, P menos 1 fatorial. Certo? Isso aqui módulo P. E aí, será que eu posso cortar esse P menos 1 fatorial? Como a gente viu no primeiro exercício, aplicando de novo, a gente só precisa ver se esse número que eu quero cortar, ele é primo com o número do módulo, que é o P. Esse número, ele é primo com P? Basta ver que não tem um fator P aqui dentro. E de fato não tem, né? Porque teria que ter um fator P aqui, ou seja, algum desses números teria que ter o fator P, mas são todos números menores do que P. Então, esse número aqui é primo com o número P e eu posso cortar. Então, eu vou concluir que A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Beleza? E está provado aí o teorema. Existe um corolário bonitinho desse teorema. Um corolário é uma coisa que vem quase imediatamente depois de um teorema e que talvez seja um pouco mais específica. Mas nesse caso, o que acontece? Esse mano daqui, ele vai sempre que o A não for múltiplo do P. Mas tem uma coisa que vale de qualquer jeito, mesmo que o A seja múltiplo de P, que é A elevado a P congruente a A módulo P. Por quê? Quando A não é múltiplo de P, eu posso garantir isso. E aí eu posso multiplicar por A dos dois lados. E aí fica A elevado a P congruente a A. Mas isso também é verdade quando o A é múltiplo do P. Porque quando A é múltiplo do P, A elevado a P é congruente a 1 e A é congruente a 1. Desculpa, 0 e 0, tá? Então, o resumo da ópera
eu posso usar isso aqui, que é mais específico. Sempre que eu tenho certeza que o A não é múltiplo do P, mas quando eu não tenho essa certeza, quando eu não consigo garantir isso, eu posso usar isso aqui, que é A elevado a P congruente a A módulo P. Beleza? Então vamos aos exercícios. Primeiro exercício é só para ver se vocês pegaram bem o teorema, que é o seguinte: eu quero saber quanto que é 2 elevado... Ah, desculpa, tá faltando isso aqui que eu tinha que corrigir. Bom, podemos continuar. Como é que a gente usa o teorema nesse número aqui? É o seguinte, o 2 parece muito com o A, né? A gente quer que o A seja o 2. E o primo, P, parece que a gente quer que seja o 101. Então aqui o 101 é o nosso P e o 2 é o nosso A. Repara que 101 é primo, posso usar o teorema, porque A, que é o número 2, não é múltiplo do 101. Então, vale que A elevado a P menos 1, que é 100, é congruente a 1 módulo 101. Ou seja, aplicando diretamente o teorema, eu tenho isso. Saiu rapidinho, só para esquentar. E o próximo exercício? Bom, parece que eu quero que esse 3 seja o meu A e esse 101 seja o P de novo. Bom, 101 é primo, 3 não é múltiplo de 101, então eu posso usar o teorema. O teorema me diz que 3 elevado a P menos 1, que é 100, é congruente a 1. Mas eu não quero saber do 3 elevado a 100, eu quero saber o 3 elevado a 102. E daí, como é que eu faço? Bom, o 3 elevado a 102 é o 3 elevado a 100 vezes 3 ao quadrado, né? E aí pronto, você resolveu o seu problema. Porque isso aqui é congruente a 1, e o 3 quadrado é o 9, né? E módulo 101. Ou seja, esse cara deixa o resto 9, tá? 1 vezes 9, 9.